Salve galera, tudo bem com vocês? Adivinha? Óbvio, estamos aqui para quê? Para mais uma aula Power Blast Detonator Motherfucker Plus Advanced de fodástica do conteúdo mais lindo, mais tchutchuco que existe no universo. Conteúdo de biologia. Hoje estou apresentando aqui para vocês a segunda parte da nossa aula, onde a gente está discutindo os ciclos biogeoquímicos. E o ciclo biogeoquímico que eu vou apresentar hoje para vocês é esse aqui, ó. É o ciclo do carbono. Muito bem. Um elemento químico de igual relevância se a gente está pensando nas formas de vida igual a gente conhece. Afinal de contas, todas as manifestações de vida que a gente conhece são manifestações de vida baseadas em carbono. Eu aqui na biologia dando pitaco lá na química, né? Existe toda uma química, um ramo da química que a gente chama de química orgânica, onde a gente estuda as várias ligações que esse elemento químico estabelece com outros, formando as moléculas orgânicas. Ou seja, falar sobre vida é falar sobre o carbono. E o carbono, ele é um elemento que está presente na atmosfera, né? Ele é um dos componentes da nossa atmosfera. Veja bem que eu vou encontrar o carbono na nossa atmosfera principalmente na forma de dióxido de carbono, CO2. Ele está longe de ser um dos principais componentes que a gente encontra na atmosfera, pelo contrário, ele é um dos menos encontrados na nossa atmosfera, mas ainda assim ele tem uma relevância enorme, principalmente por conta desse primeiro tópico que eu vou discutir aqui com vocês. O ciclo do carbono é um ciclo que sofre grande influência antrópica. O que é influência antrópica mesmo? Influência humana, tá ok? A gente nota como o ser humano tem interferido sistematicamente nesse ciclo aqui. Não coloquei, aliás, melhor, coloquei sim, né? Coloquei o maior impacto que essa influência humana tem gerado em relação ao ciclo do carbono. E que impacto que é esse? É isso que a gente vai chamar de mudanças climáticas. Vocês já devem ter ouvido falar, antigamente o pessoal falava muito de aquecimento global. No entanto, por conta de um erro muito comum que as pessoas cometiam, que quando elas viam a expressão aquecimento global, faz pensar que vai acontecer o quê? O planeta Terra vai ficar mais quente. De fato, a gente está notando que o planeta Terra está ficando mais quente. No entanto, não quer dizer, quando eu falo que o planeta Terra vai ficar mais quente, que simplesmente ele vai aquecer como um todo e que esse aquecimento vai ser uniforme, negativo. Eu vou ter alguns lugares que vão efetivamente ficar muitos graus mais quentes e outros lugares que não necessariamente vão ficar mais frios, pelo contrário, vão ficar mais... não vão ficar mais quentes, vão ficar mais frios, tá certo? E isso vai alterar o clima daquela região. Daí a gente mudar a expressão e usar o termo mudanças climáticas. Uma das maiores influências que nós, seres humanos, interferimos no ciclo do carbono é principalmente por meio do uso dessa substância aqui, aquilo que a gente vai chamar de combustíveis fósseis. Esse combustível fóssil principal que eu estou fazendo referência aqui é o petróleo. Vocês vão entender logo logo como é que o uso de combustíveis fósseis tem remetido a essa interferência no ciclo do carbono. Mas a gente tem feito outras interferências também. Por exemplo, a prática das queimadas. E eu vou explicar que no que diz respeito ao impacto, as queimadas num primeiro momento elas podem ter um impacto menor, essa questão da mudança climática, porque é possível que eu compense o efeito das queimadas. A instalação de indústrias também, porque muitas vezes essas indústrias vão usar o próprio a matéria orgânica para consumir, né? Para fazer a indústria funcionar, e eu posso pensar num sistema para amenizar esses impactos no meu planeta. Eu coloquei aqui um aspecto interessante, a pesca predatória. Isso é novidade, tá? A gente tem visto trabalhos que têm demonstrado que a pesca predatória tem interferido no ciclo do carbono. Por quê? Porque certas formas de vida que existem nos oceanos, elas ajudam a controlar a quantidade de CO2. Isso mesmo. Certos organismos que vivem nos oceanos ajudam a controlar o CO2. Vou dar um exemplo aqui rapidinho. As baleias. Não são peixes, são mamíferos, mas é fato que as baleias têm um impacto enorme no controle de CO2 atmosférico. Muito massa saber isso, né? Muito bem. O que a gente precisa de saber acerca do ciclo do carbono? Comentei mais cedo que o carbono, então, ele é um componente, né, de diversas moléculas orgânicas, ou seja, o carbono é o principal componente daquilo que a gente vai chamar de biomassa. O que é biomassa? Biomassa é o que nos forma.
Sim, isso que você consegue pôr a mão, isso que você consegue sentir. Isso aqui, ó, isso é biomassa. É isso que você sente, né? Isso é efetivamente a biomassa, ok? Muito bem. Para eu construir biomassa, primariamente, eu não coloquei aqui, não vamos escrever aqui agora, eu preciso de me alimentar. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Todos os seres vivos, sem exceção, se alimentam. A diferença é que eu tenho seres vivos que são capazes de se alimentar porque produzem o próprio alimento e eu tenho outros seres vivos que vão precisar se alimentar de outros organismos. Esses que são capazes de produzir o próprio alimento, eu vou tratar aqui, apesar de não ser só dessa forma, como sendo apenas fotossintetizantes. Eu tenho um outro grupo, eu tenho os quimiosintetizantes, eles também são capazes de produzir o próprio alimento. Mas para nós tem mais relevância os fotossintetizantes. Para eu realizar o processo de fotossíntese, eu vou precisar do elemento químico carbono. Você assistiu a aula lá de fotossíntese, lá fala. Eu uso o gás carbônico para converter esse gás carbônico em glicose. Eu vou realizar aquilo que a gente chama de fixação do carbono. Vamos pular aqui para o ciclo? Literalmente eu tenho CO2 atmosférico e eu vou incorporar esse CO2 atmosférico por meio do processo de fotossíntese. O que eu vou incorporar por meio do processo de fotossíntese? A molécula de glicose, ou seja, a glicose que é resultante da fotossíntese, ela é obtida a partir do gás carbônico. Toda vez que eu produzo glicose, então, eu estou fazendo o quê? Eu estou removendo carbono da atmosfera. Eu estou removendo esse componente aqui da atmosfera. Essa mesma glicose vai ser usada para o funcionamento do ser vivo e para o desenvolvimento do ser vivo. A respiração vai quebrar essa molécula de glicose e uma parte dessa glicose que foi ingerida também vai se formar, vai caracterizar o que a gente chama de biomassa. Ou seja, toda vez que você estiver enxergando um ser vivo, tenha certeza do seguinte: aquilo que você está vendo, que você está sentindo daquele ser vivo, pode ter certeza absoluta que é formada a partir de moléculas de carbono que estavam na atmosfera. Seja porque ele mesmo produziu, pelo processo de fotossíntese, seja porque ele obteve por meio do alimento. Por que isso é pertinente você pensar? Quando eu trago para vocês que uma forma que a gente tem de interferir no ciclo do carbono são as queimadas e as indústrias, na hora que eu taco fogo num ser vivo, por exemplo, eu vou usar carvão, o que eu estou fazendo é o quê? É remover biomassa, que é riquíssima em carbono, e devolver esse carbono para onde? Para a atmosfera. Eu muitas vezes estou acelerando o retorno do gás carbônico para a atmosfera. Mas aqui tem um ponto interessante da gente refletir. Vou usar como estudo de caso aqui para essa nossa aula o etanol, o álcool combustível que a gente coloca nos nossos veículos. Que para eu produzir aquele etanol, eu preciso da cana-de-açúcar que faz o processo de fotossíntese. Ou seja, eu vou converter a biomassa da cana-de-açúcar em etanol. Para ela fazer aquela biomassa, ela teve que fazer o quê? Muita fotossíntese e muita respiração. Ela roubou gás carbônico da atmosfera para formar o que estava compondo ela. Quando eu queimo o etanol, eu estou devolvendo esse carbono que tinha sido roubado da atmosfera para a atmosfera. Ótimo. Por que ótimo? Porque eu estou pensando numa estratégia de ciclo fechado. O tanto de gás carbônico que eu roubei para produzir o etanol, eu estou devolvendo. Repara, eu não estou adicionando gás carbônico à atmosfera. Eu estou mantendo os níveis no 0 a 0. O saldo é igual a 0. O que eu estou tirando é o que eu estou devolvendo. Resultado, tudo certinho, tudo no mesmo nível. Se você pensar nisso, você vai entender rapidinho o porquê que os combustíveis fósseis são tão difíceis de lidar. Por quê? Vamos entender. Para eu produzir combustível fóssil, não é igual ao etanol. Não é simplesmente eu ir lá e deixar a minha cana-de-açúcar se desenvolver. Para eu produzir combustível fóssil e também os fósseis, eu preciso de quê? Eu preciso de ter matéria orgânica, ou seja, eu preciso de ter ser vivo. Só que, para eu chegar nesse ponto, até o ponto de eu ter combustível fóssil, essa matéria orgânica, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser coberta. Eu não posso permitir que ocorra o que eu chamo de decomposição. O petróleo que a gente usa, um dia já foram algas,
que estavam no oceano, que foram cobertas por diferentes tipos de sedimentos, e com o passar do tempo, essa matéria orgânica que formava as algas foram sofrendo a ação de pressões extremas, né, de variações de temperatura, foram sofrendo mudanças na sua composição até eu chegar no quê? Até eu chegar efetivamente no combustível fóssil. Essa matéria orgânica, essa biomassa, não estava contribuindo para o meu ciclo do carbono. Não estava. Mas, porém, todavia, quando eu queimo o combustível fóssil, o que eu acabo fazendo? Eu acabo devolvendo gás carbônico para a atmosfera. Repara que aqui no combustível fóssil, apesar de eu ter uma seta de entrada do gás carbônico aqui, ó, esse gás carbônico que eu estou devolvendo, ele não mais fazia parte do meu ciclo. Ele não mais era um componente do meu ciclo. Ou seja, o uso de combustível fóssil faz com que a minha concentração de gás carbônico aumente muito. E qual que é o impacto desse aumento desse meu CO2? Aquilo que eu vou chamar de mudança climática. Principalmente por conta do principal fenômeno que é responsável pela manutenção da vida do nosso planeta, que é um fenômeno conhecido pelo nome de efeito estufa. Nós não vamos discutir as características do efeito estufa hoje nessa aula. A gente tem uma aula própria só para falar sobre o efeito estufa, tá certo? Mas eu quero deixar claro para vocês que quando eu aumento a minha concentração de CO2 na atmosfera, eu automaticamente estou intensificando o efeito estufa, tá ok? Eu tenho outros gases responsáveis pelo efeito estufa? Tenho sim outros gases responsáveis pelo efeito estufa. Gás metano, vapor de água. Mas por que a gente sempre fala muito do CO2? Porque esses outros gases, eles respeitam o ciclo do carbono, eles respeitam a periodicidade, eu consigo reaproveitá-los, eu não estou adicionando eles em maior quantidade na atmosfera, eu estou mantendo eles estáveis. No que diz respeito ao gás carbônico, este não. Esse a gente efetivamente tem aumentado. E todos os estudos que a gente tem conduzido têm demonstrado que esse aumento tem sido muito expressivo. Principalmente depois das revoluções industriais, quando a gente domina a técnica do uso dos combustíveis fósseis, a nossa capacidade de interferir, de interagir com o ambiente, está cada vez mais eficiente e é uma eficiência desastrosa pensando em médio e longo prazo. Nós já concluímos que a mudança climática hoje, em 2021, ela já é real, tá? O que a gente está começando a discutir agora é como é que a gente vai fazer para reduzir a intensidade dessa mudança, tá ok? Então, só para deixar claro aí para vocês, belezinha? Muito bem, então. Voltando aqui para o ciclo, né? Então, o que a gente está tendo aqui, ó? Então, eu tenho CO2, tá? Que é esse gás aqui na atmosfera, beleza? Ele, eventualmente, ele é reciclado por meio do processo de fotossíntese, ou seja, eu realizo o processo de fixação, tá certo? Eu realizo esse processo de fixação, passando a compor a molécula de glicose, que eu vou caracterizar como sendo a biomassa. Essa molécula de glicose ela vai ser gasta, por exemplo, pelo processo de respiração, onde eu vou devolver esse gás carbônico para a atmosfera, e enquanto eu mantiver nesse sistema aqui, tá tudo bem. Não quer dizer que eu vou devolver todo esse gás carbônico para a atmosfera somente pela respiração, porque uma parte desse carbono passa a compor a minha biomassa fixa. Só que, eventualmente, eu posso quebrar essa minha biomassa e fazer com que ele, por meio do processo de decomposição, volte a compor a atmosfera, fazendo com que, ainda assim, o meu ciclo do carbono se mantenha estável. Tem que ficar muito claro para vocês que a minha interferência ela passa a ser ruim, principalmente por conta da utilização de combustíveis fósseis. E a última coisinha que eu preciso de falar para vocês sobre o ciclo do carbono é bem tranquilinho, é sobre a captação dos oceanos em relação ao gás carbônico. Hoje, os oceanos são os grandes responsáveis pelo sequestro de carbono da atmosfera. A gente tem algas que formam um tipo de rocha
carbonato que consegue remover gás carbônico da atmosfera, dessa forma reduzindo a intensidade do efeito estufa que já está mais intenso. Para eu conseguir manter essa captação do oceano, né, pelo gás carbônico, eu preciso de um oceano saudável, que é o que a gente não tem observado, principalmente porque essa concentração, essa intensificação do efeito estufa tem alterado fortemente a dinâmica do ciclo do carbono. Tranquilo? Muito bem, na aula de hoje então a gente discutiu algumas das características da molécula de carbono, como algumas pequenas influências humanas, na verdade, têm se mostrado de nada pequenas, pelo contrário, enormes, e têm alterado a dinâmica desse ciclo. Revisamos que o carbono é a principal molécula que forma aquilo que a gente vai chamar de biomassa, ou seja, que formam os seres vivos, e discutimos as diferentes estruturas, diferentes processos pelos quais o carbono passa ao longo desse ciclo. Vale lembrar aqui que a fixação do carbono se dá principalmente pelo processo de fotossíntese e pela construção de biomassa, ou seja, fixar esse carbono formando matéria orgânica. Mas, inevitavelmente, esse elemento químico será devolvido ao ambiente. Aqui eu não tenho grandes participações de grupos muito específicos de seres vivos, não. Basta eu ter organismos autótrofos que vão realizar essa ciclagem de carbono para a gente. Demorou? Por hoje é só. Espero que esteja tudo bem, que vocês tenham entendido, que vocês continuem bem e até o nosso próximo encontro. Tudo de bom para vocês, galera!